tudo bem? Boa noite. Você está achando um pouco estranha a minha voz? Eu estou me recuperando de um resfriado, né? Acabei aí me resfriando, uma virose, alguma coisa desse tipo, esses últimos dias, então eu estou me recuperando um pouquinho. Inclusive, esses próximos 2 dias eu vou manter mais atendimentos urgentes, cuidar aqui do grupo e cuidar aqui do tratamento de 21 dias, né? E seguir também com os atendimentos que eu tenho já das pessoas que estão sendo atendidas, né? É, para que eu possa também repousar um pouco, descansar um pouco, para poder me recuperar, né? Um resfriado, uma gripe, né? Essas ites, rinites, sinusites e assim por diante, a gente recupera fazendo repouso, né? Não tem muito segredo, né? Então, se você aí está estranhando o meu tom de voz, né? Fique tranquilo que não é nada grave, é apenas um resfriado, mas não adianta também eu cuidar de você e não cuidar de mim, né? Então eu preciso às vezes tomar aí um fôlego, né? Dar uma pausa e diminuir um pouco os atendimentos para que quinta-feira no máximo eu já retorne aí com os atendimentos, né? Normais, né? E respeitando toda a agenda. Bom, pessoal, você sabe já, eu já falei isso em outros vídeos, em outros áudios, todos os materiais que eu trago aqui são materiais inéditos. Mesmo que a temática que eu vá conversar com você agora nesse vídeo, eu já tenha até proposto em outros materiais, em outros tratamentos e assim por diante, mas este material, este vídeo que você está assistindo agora, ele é inédito, ele está sendo feito para todos vocês que estão participando aqui do tratamento de 21 dias, que iniciou no dia 10 de abril, certo? E algumas pessoas entraram aí no meio do caminho, né, e que vão ser tratados por 21 dias também, mesmo que o grupo né, encerre ali pelo dia 30, né, quando fechamos os 21 dias, as outras pessoas que entraram depois vão continuar recebendo as emanações e os tratamentos por 21 dias, igual qualquer uma das pessoas que já estão aqui no grupo, tá? E por que que eu faço questão de que esses vídeos, esses materiais, eles sejam inéditos? Porque o grupo que está participando agora não é o mesmo grupo que participou do tratamento nas outras versões que eu fiz dele ou nas outras vezes que eu fiz esse mesmo tratamento de 21 dias. As problemáticas são diferentes, as necessidades são outras e assim por diante. Então, este tratamento ele é todo gravado inédito. Posso às vezes usar uma outra coisa, uma meditação, algum texto, mas o vídeo, a gravação do tratamento é totalmente inédito. É feito para você que está aqui participando desse tratamento, até porque a espiritualidade, ela sabe do que você exatamente precisa nesse momento. A espiritualidade sabe do que você, a situação pela qual você está passando agora. Então, mesmo que você já tenha feito até outras vezes esse tratamento comigo, aqui é novamente uma nova proposta, uma nova ideia e um novo conhecimento que está sendo trazido a você. E olha, de todos os vídeos que eu coloquei até agora, não é que os outros não são importantes, os outros são muito importantes e eu peço que você assista o quanto antes os outros vídeos e os outros áudios, os outros materiais que eu coloquei. Mas entender o assunto que nós vamos falar hoje, neste tratamento de hoje à noite, eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de abril. Entender o assunto pelo qual nós vamos falar hoje é importantíssimo. Então, vai dar uma virada de chave na sua mente, na sua vida, a partir do momento que você compreenda, entenda e comece a colocar em prática as coisas que nós vamos trabalhar, nós vamos pensar, nós vamos refletir agora nesse vídeo que eu estou propondo para vocês. Então, o nosso tema hoje é permissão. Eu já vou colocar aqui a apresentação que eu quero compartilhar com todos vocês, que depois eu vou mandar lá no grupo também, para que você possa ter acesso a esse material. Deixa eu ver se já está aparecendo aqui para você. Já está aparecendo. Deixa eu tentar colocar a letra um pouquinho maior para que fique mais fácil, né, a tua leitura. Que eu sei que tem pessoas que gostam de acompanhar. Deixa eu ver se vai dar certo. Não, não vai dar certo.
Vamos deixar aqui mesmo como estava. Bom, depois você vai receber esse material, daí fica fácil também para você assistir o vídeo mais uma vez e acompanhando também pelo PDF. Bom, pessoal, o tema então que nós vamos trabalhar hoje é a permissão interna, a chave silenciosa da prosperidade. Olha que coisa interessante. Uma chave silenciosa. Você não tem nem ideia que isso muitas vezes está atrapalhando você. Você achava que você ganhava pouco, mas na verdade não é a questão só do quanto você ganha do trabalho que você faz que muitas vezes está trazendo problemas para você na prosperidade e na sua abundância. Vamos falar de relacionamento hoje também, porque a permissão ela não bloqueia só a sua prosperidade, mas ela acaba com os teus relacionamentos. Então vamos lá. Tomar uma água aqui, né? Porque já que eu estou me recuperando desse resfriado, preciso me hidratar bastante. A prosperidade verdadeira, aquela que se manifesta de forma contínua e integrada na vida material, emocional, espiritual e relacional, não é apenas o resultado de ações externas, mas sim o reflexo direto de um estado interno, a permissão. Tudo bem, isso aqui é um conceito básico. Permitir-se é reconhecer que você é digno de viver uma vida plena. É autorizar-se a receber, a ser, a criar, a transformar. Sem essa permissão interna, qualquer manifestação externa será instável, temporária ou frustrada. Aqui abaixo, então, a gente vai explorar o que essa falta de permissão traz como bloqueios à sua prosperidade e em diversos níveis, diversos aspectos, como essa autorização consciente, aquele seu sim interno, que muitas vezes você não faz isso para você, você não dá esse sim para você, é um portal para uma vida de plenitude. Uma vida que você tenha sentido, uma vida onde você não vive um sofrimento, mas vive uma transformação completa, você vive propósitos. E o primeiro ponto é a permissão para ser. Você precisa liberar a sua identidade. E aqui eu repito para você, que já falei isso em outros vídeos, de outras formas, a necessidade de você saber quem você é, o seu autoconhecimento. Situação bloqueadora da permissão para ser no sentido da identidade. Você cresceu ouvindo que precisa ser forte, ser bom, ser discreto, ser comportado, ser modesto, ser justo, e tantas outras coisas que você cresceu sabendo e ouvindo aquilo. E veja que ser forte, ser bom, ser discreto, ser comportado não são coisas erradas. Mas o quanto isso foi internalizado em você por personagens, por pessoas, por situações, pessoas que passaram na sua vida, e isso muitas vezes precisa ser ajustado. Porque é importante ser forte? Claro que é. Importante ser bom? Sim. Só que essa desconexão de quem você verdadeiramente é gera uma baixa autoestima, uma dúvida crônica, uma autossabotagem. Você fica mais preocupado do que a sua mãe dizia para você, que você tem que ser bom, você tem que ser discreto, você tem que ser comportado e que você não vai em busca de quem você verdadeiramente é. Você se sente como um impostor quando as coisas começam a dar certo, como se você não merecesse aquilo. Por quê? Porque aquilo não vem de dentro de você naturalmente. Aquilo está vindo externo, está vindo como resposta ao você ser bom, ao ser discreto, ser comportado. Mas você não reconhece e você não se permite a viver isso. Porque você está programado para repetir coisas. E qual que é a autorização necessária que você precisa dar para liberar a sua identidade? Eu me permito ser quem sou, com luz e sombra. Se seu pai queria que você fosse advogado, mas você resolveu ser professor, certo? Você não tem que agora achar que você não merece ganhar bem ou fazer cursos, se formar, e às vezes você está num nível da sua carreira de magistério e você pode crescer.
até para que você cresça dentro do magistério e ganhe mais. Mas quando você está com essa identidade bloqueada, você fica com aquela coisa, eu tinha que ser advogado, devia ter que ser advogado, tinha que ser advogado, escolhi ser professor, agora eu estou merecendo ganhar pouco, estou merecendo sofrer o que eu estou sofrendo. Isso, pessoal, é uma situação muito comum. Outro dia eu atendi uma pessoa e que o sonho dessa pessoa era trabalhar na área de saúde mental. E por diversas situações de estar com essa situação da permissão de ser e a identidade bloqueada, o que ela acabou fazendo foi para uma outra área, totalmente diferente da área de saúde mental, psicologia e afins, e faculdades afins. Foi trabalhar na área de economia e assim por diante. Ou seja, não se permitiu ser quem ela verdadeiramente é, porque ela colocou outras situações, pessoas, personagens à frente. Então, essa autorização necessária, eu me permito ser quem eu sou, com luz e sombra. E entenda que dentro de você também tem as suas sombras, tem seus problemas. Me autorizo a expressar minha essência sem medo de julgamento. A minha essência, não o que o outro quer que eu faça. Quando você se permite ser autêntico, você atrai prosperidade, pessoas, situações que vibram com sua frequência verdadeira. E isso abre caminho para uma prosperidade integral na sua vida. Ponto 2, permissão para ter. Acolher o merecimento. Situação que bloqueia. Você se culpa por desejar mais. Acha que dinheiro é sujo, querer ter muito é egoísmo. Ou que precisa sofrer, sacrificar para conquistar. Tudo é muito difícil na minha vida. Conhece alguém assim? Talvez seja você essa pessoa. Você rejeita oportunidades. Você evita falar sobre dinheiro, porque o dinheiro é sujo. O dinheiro, ele não é uma coisa boa. O dinheiro, eu querer ter mais e ganhar mais, eu vou estar sendo egoísta. Eu vou estar sendo avarento e coisas desse tipo. Sabota os ganhos. Cria dívidas inconscientes. Nem sempre é uma dívida física, que de fato a pessoa deve para alguém, mas é uma dívida inconsciente com ela mesma que ela cria. Dificulta a fluidez do dinheiro, dos recursos e até do amor. Porque aqui nós não estamos falando só de prosperidade financeira, estamos falando também de assuntos relacionados a relacionamentos. Qual que é a autorização necessária? Eu me permito ter abundância em todas as áreas da vida. Me autorizo a ser próspero sem culpa, sem medo, com equilíbrio e com ética. Mas isso aqui, pessoal, não é muito fácil de fazer não, tá? É por isso que eu bato na tecla do autoconhecimento. Lembre-se quem você é. E se você não sabe quem você é, vamos atrás dessa resposta. Para que você não só entenda que a sua permissão está bloqueada no ter, mas que você consiga autorizar isso na sua vida e você se permita. A permissão para ter quebra o ciclo da escassez e abre o campo vibracional para receber, não apenas financeiramente, mas afeto, atenção, apoio, ideias, conexões. Eu nunca fui amado pela minha mãe, eu nunca fui amado pelo meu pai. E que são os nossos primeiros relacionamentos importantíssimos e que muitas amarras nesses dois relacionamentos a gente leva para a vida toda. Se não nos conhecermos e se não mudarmos o que precisa mudar e curarmos isso dentro da gente, tá? A permissão do ter muitas vezes está ligado a questões também de relacionamentos lá da sua infância, do quanto você achou que devia ser amado por eles. Coloca uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Nascer num núcleo familiar não é uma garantia de ser amado. Você nasceu da mãe, você tem o seu pai. Onde é que está escrito que eles têm que te amar? E onde é que está escrito que nascer nesse núcleo familiar é uma garantia de amor? Então, muitos bloqueios que a gente leva ao longo da vida, eu atendo pessoas todos os dias. Eu sei o que eu estou dizendo para vocês. Eu entendo isso e eu percebo isso quando as pessoas estão falando comigo, estão trazendo suas angústias. E isso aqui, inclusive no campo espiritual da pessoa, ressoa como grandes bloqueios. Então entenda que é algo muito pesado as questões dos bloqueios de ter,
que estão ligados, às vezes, até a relacionamentos muito íntimos que tivemos ou não tivemos. E aquilo bloqueia a nossa vida toda. Você acha que você não tem uma vida próspera só porque você ganha pouco? Pelo contrário, é o ganhar pouco que nós temos que buscar onde é que está a raiz deste bloqueio de que você se permite ganhar só determinado valor na sua vida e você não permite a ganhar mais. Permissão para sentir, desbloquear o coração. Você aprendeu que sentir dor é fraqueza, que não deve se emocionar, que amor demais machuca, que vulnerabilidade é perigosa. Nossa, pessoal, isso aqui são crenças limitantes que estão enraizadas na cabeça das pessoas. E às vezes, de eu falar isso para você, você vai começar a pensar, vai ter imagens que vai vir na sua mente, você vai começar a entender, nossa, é isso aqui que está acontecendo comigo. Eu estou bloqueando minhas finanças, estou bloqueando minha abundância, estou vivendo relacionamentos tóxicos a minha vida toda. Porque é isso aqui que está me bloqueando. Porque eu aprendi que sentir dor é fraqueza. Eu aprendi que eu não posso expressar minhas emoções. Eu aprendi que amor demais machuca. E qual que é o impacto disso? Você fecha o coração, você cria defesas, você vive relações mornas, conflituosas, você reprime as tuas emoções e acaba somatizando o corpo físico, trazendo dores para o teu corpo. Eu atendi uma pessoa um tempo atrás, eu não lembro se eu já falei esse exemplo para você, que ela estava por 8 anos tratando de fibromialgia. E veja, o laudo que o médico deu para ela não estava errado. Porque, de fato, ela estava desenvolvendo uma fibromialgia. Por 8 anos ela sofreu com isso. Mas ela passou por 3, 4 médicos, vários tipos de terapias e nada se resolveu. Nada se resolveu nessa pessoa. Ela continuava sentindo dores. E as crises cada vez mais intensas, mais intensas, mais intensas. Fizemos um tratamento espiritual energético nessa pessoa. E por que eu uso no plural aqui fizemos? Porque sou eu que estou atendendo essa pessoa, mas existe uma equipe espiritual que me acompanha. Então, fizemos o atendimento para essa pessoa, limpei o campo espiritual, o campo energético dela, tudo por isso. No dia seguinte, ela já se sentiu melhor, inclusive das dores físicas, continuou fazendo atendimento médico, mas as dores já não sentia mais. E nós entramos daí no campo das permissões. Ela não estava fazendo um tratamento de 21 dias, mas foi este assunto que eu trabalhei com essa pessoa. Porque o quanto ela estava se reprimindo e não se permitindo, inclusive isso estourando em todos os seus músculos do corpo. Olha, eu nunca senti a dor de quem, fisicamente, a dor de quem tem fibromialgia. Mas eu imagino a dor que essa pessoa tem, porque imagine todo o corpo doendo ao mesmo tempo. E em alguns momentos era muito interessante que, enquanto eu estava atendendo essa paciente, e ela estava aguardando ser atendida, e os primeiros dias ali de atendimento, ela dizia para mim assim, interessante que parece que é uma dor que caminha no corpo. Eu estou com o meu corpo inteiro dolorido, mas hoje dói mais o joelho. Eu estou com o meu corpo inteiro doendo, mas é hoje o meu ombro esquerdo que dói mais. Entende? Então, olha o quanto essa pessoa foi se sabotando, quanto essa pessoa foi se bloqueando, quanto essa pessoa foi se bloqueando a permissão para sentir, desbloquear o coração. E quando isso aconteceu na vida dessa pessoa, não só no espiritual, no energético, ela recebeu cura e libertação, mas no emocional e no físico também. Então não adianta você só tomar remédio. Eu não estou dizendo que o protocolo médico está errado, pelo contrário, a ferramenta que o médico tinha era aquela. Agora, tratar no físico é necessário também tratar no emocional e no espiritual. E primeiro no espiritual. Espírito, mente, corpo. Esta é a ordem. Espírito, mente e corpo. Não adianta você fazer o caminho inverso, que você muitas vezes vai só ter problemas. Vou te dar um exemplo. Esse resfriado que eu estou aqui tratando agora é um simples resfriado. Mas eu entendo que um resfriado, ele parte de algo emocional e esse emocional algo espiritual. Então, qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Tomar um paracetamol? Não. Óbvio que eu não ia deixar o resfriado me tomar conta, né?
sem muitas vezes partir até para uma alopatia ou para um remédio mais natural, coisas do tipo. Mas qual foi a primeira coisa que fiz? Quando eu comecei a ver que tinha alguns sintomas desse resfriado aparecendo, né? Fui olhar no meu campo espiritual se tinha alguma contaminação espiritual. Veja, eu não estou imune. Não é porque eu sou terapeuta, sou médium, cuido das pessoas, trato as pessoas, inclusive algumas pessoas até manifestam curas físicas, que eu não posso vir a sofrer também algo na minha vida. Entenda que estar nesta condição de levar esse tratamento às pessoas, eu não fico imune disso. Às vezes eu posso também sentir alguma coisa. Então a primeira coisa que eu fiz foi, opa, deixa eu ver como é que está meu campo espiritual energético. Será que tem alguma situação aqui? Será que tem alguma inveja, tem alguma obsessão, tem alguma energia negativa vindo para mim? Eu tinha feito limpezas recentes, né? Tava bem tranquilo, mas mesmo assim eu fui dar uma olhada. Não tinha nada. Inveja, mal olhado, aquelas coisas ali que é meio que normal, né? Nos acompanhar na vida, mas tudo bem. Limpei essas más energias e fui olhar na questão emocional. Como é que estava o meu emocional? O que foi que me permitiu que eu desse uma baixada na minha imunidade? E acabei me contaminando também com esse vírus e assim por diante. Isto, pessoal, é ter um entendimento completo e um entendimento 100% do ser humano e da vida como ela é. Cuidar do espiritual, cuidar do mental, emocional e também tratar no físico. Percebi que tinha talvez algumas emoções ali me atrapalhando ou coisas que eu precisava ressignificar. Como eu disse a vocês, eu também estou em processo de mudança. Todos nós aqui estamos. Estou encarnado na Terra, sou um espírito encarnado na Terra como você. Então também ainda tenho coisas dentro de mim que estou curando. Mesmo 20 anos estudando espiritualidade, saúde mental, neurociência e tantas outras coisas que tenho formação. Tá entendendo, pessoal, como isso aqui é importante você ter esse conhecimento das necessidades de permissões, porque até quem está ensinando a você sobre as permissões, muitas vezes pode também sofrer algum bloqueio nelas. E eu venho aqui de forma muito, assim, tranquila dizer a você que eu também tenho coisas que eu ainda estou me permitindo. Então, bem-vindo ao clube. Mas enquanto você não tem acesso a esse conhecimento, a esse entendimento, você vai continuar com a sua vida cada vez mais bloqueada. Agora, entender sobre esse assunto e permitir-se sentir vai trazer a você o seguinte resultado: relacionamentos se tornam profundos e autênticos. O fluxo emocional saudável aumenta, a criatividade, a saúde mental, a conexão com o divino e, consequentemente, dinheiro no seu bolso, porque isso aqui abre a tua prosperidade. Quarto ponto, permissão para ir, mover-se, mudar, evoluir. Você se sente preso a lugares, a pessoas, a funções, a identidades que já não fazem mais sentido a você. Mas teme perder segurança. Teme perder controle. Você teme perder aprovação. Isso aqui está no outro. Ou são situações externas. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Lugares, pessoas, funções, identidades que já não fazem mais sentido a você. Esse trabalho que está te matando. Agradeça porque é ele que está trazendo pão para sua mesa hoje, mas vai buscar outra coisa para você fazer da sua vida. Ai, mas eu só sei fazer isso da minha vida. Eu fiz isso a vida inteira. Identidade que você fica preso. Lugares, pessoas pela que você fica preso. Ou seguranças que você tem que você fica preso nelas. Óbvio, não vai ser inconsequente, mas faça um plano. Quando eu voltei da Europa, eu fiz algumas coisas. Trabalhei na hotelaria, principalmente na área de auditoria hoteleira. Era uma coisa que eu gostava, mas não era a minha vida, não era o que eu queria fazer da minha vida. Depois entrei na área comercial, uma breve passagem pela área comercial, mas me ensinou muito, principalmente no ramo imobiliário.
E depois do ramo imobiliário, eu voltei para a Europa mais alguns anos. Eu tinha vivido na Europa algum tempo, e daí eu voltei para a Europa mais alguns anos, especificamente para trabalhar na empresa Carnival Corporation. A Carnival Corporation é uma empresa que ela cuida de navios de cruzeiros e coisas desse tipo. E dentro da área de cruzeiros marítimos e deste tipo de trabalho na Carnival Corporation, eu trabalhei principalmente com setores de recepção, com a área de hotelaria. Eu cuidava de documentos, passaportes, emissão de bilhetes de viagem. Eu sabia exatamente que horas que o hóspede estava saindo lá da casa dele, pegando o avião no aeroporto, desembarcando na cidade, aonde dias depois ele ia para o hotel e depois ia encontrar com o navio no porto e coisas desse tipo. Era o meu trabalho que eu fazia. Eu gostava de fazer isso? Naquele momento eu gostava, mas não era o que eu queria para mim. Não era o que eu desejava fazer na minha vida. Voltei ao Brasil novamente e em todo esse tempo eu jamais parei de trabalhar de estudar a espiritualidade e jamais parei de ter contato com a espiritualidade mesmo em funções muitas vezes diferentes e que não tem nada a ver às vezes com o trabalho que eu faço hoje. Precisava de dinheiro para comer, né? Normal. Entrei numa empresa pública aqui no estado que eu trabalho, fiquei um tempo lá, era um contrato curto, né? Um contrato, eu era contratado, não era funcionário público, né? Nesse meio tempo comecei a trabalhar, fazer também traduções, né? Porque por o fato de eu ter morado fora, então eu tenho facilidade com vários idiomas, né? E falo outros idiomas. Então, isso me proporcionou também entrar no mercado de traduções. E eu digo para vocês que todas essas experiências não foram nem um pouco negativas para mim, mas eu não queria fazer aquilo da minha vida. Então, mesmo que eu tenha passado por 3, 4 experiências diferentes de trabalhos, eu estava buscando a minha identidade. Eu estava buscando ser quem eu de fato sou. E eu não fiquei preso a lugares, pessoas ou funções. Quando aquilo ali já não fazia mais sentido para mim, o que eu fiz? Mudei. Fui atrás daquilo que eu queria de fato fazer. E todo esse tempo a espiritualidade pedindo a mim para que eu me dedicasse somente ao trabalho com a espiritualidade, atender pessoas, cuidar de pessoas e assim por diante. Então, a minha trajetória é uma trajetória que ela diz muito respeito ao permissão para ir, mover-se, mudar, evoluir. Fora as experiências que eu tive na Europa, lá na meados de 2002, 2003, assim por diante, né? Que também foram experiências assim que me trouxeram essa oportunidade de mover-se, mudar, evoluir. E quando eu percebi que aquilo não fazia mais sentido para mim, mudei. Tomei decisões e fui atrás do que eu queria de fato fazer. O problema é que eu vivi isso um período da minha vida. Existem pessoas que vivem a vida inteira e nunca encontram o que querem. Por quê? Porque elas estão presas nas outras permissões que a gente já acabou de falar. E quando a gente fala de permissão para ir, mover-se, mudar, evoluir, estão presas nesta estagnação, sensação de estar vivendo a vida de outras pessoas. E você de fato está vivendo a vida de outras pessoas. Porque se eu tivesse seguido, por exemplo, o que a minha família queria que eu seguisse, eu talvez estaria fazendo coisas totalmente diferentes que eu estaria fazendo hoje, mas não eram as minhas escolhas. As escolhas deles eram escolhas negativas para mim? Claro que não. Mas não eram minhas, eram deles. Há um tempo atrás, eu consultei uma pessoa e me impactou muito esse testemunho e esse atendimento. Isso tem tudo a ver com o quarto ponto, que é a permissão para ir. Essa pessoa, ela vem de uma família de pessoas ligadas à área judicial do direito. Desembargador na família, 2, 3 juízes na família, escritórios de advogado com mais de 20 advogados associados. Ou seja, uma família inteira dedicada à área jurídica. O meu paciente sentiu-se exatamente nessa permissão para ir, mover-se, mudar, evoluir, sentiu-se obrigado e ele disse: eu também tenho que seguir a área jurídica.
fez lá os 5 anos do direito, teve uma certa dificuldade para passar no exame da ordem, mas conseguiu passar. Mas do momento que ele passou no exame e ele foi advogar, o inferno na vida dele já estava montado, mas parece que a coisa piorou. Piorou, piorou, piorou. Começou a ficar doente, dores físicas, tratou um câncer bastante agressivo, relacionamentos todos destruídos, né? Assim, olha, uma vida totalmente destruída, porque ele não queria aquilo na vida dele. Ele veio de uma família de pessoas ligadas ao direito, mas ele não queria ser advogado. Ele não queria seguir aquela carreira. Fiz o tratamento espiritual energético, partimos para questões emocionais, fomos fazer algumas consultas, fiz umas 3, 4 consultas com eles, e numa das consultas eu perguntei para ele, mas o que que você tem vontade de fazer de profissão? E ele falou exatamente isso. O meu sonho é oceanografia. O meu sonho é trabalhar como biólogo e dentro da biologia um ramo muito específico, que é a oceanografia. E eu falei para ele, por que que você não faz? Não precisa talvez fazer a faculdade do zero. Tudo bem que direito não tem nada a ver com biologia, mas faz cursos, né, para você poder entrar dentro da temática. Busque pós-graduação, outras formações. Acabou que ele foi fazer biologia do zero, fez lá 4, 5 anos de biologia, mais ou menos assim. É, Recentemente ele se formou, porque quando ele começou a ser atendido por mim, que ele foi buscar fazer a biologia, buscar realizar os sonhos dele. Hoje ele trabalha numa universidade aqui do estado que eu resido, em uma ilha que tem aqui no estado que eu resido. Ele trabalha lá. Ele ainda não é formado. Se ele não se formou no final do ano, porque, né, como eu atendo muita gente, eu acabei não mantendo contato com ele assim direto, né? Mas se ele não se formou no final do ano, ele está prestes a se formar, né, nos próximos meses aí. Mas ele já está trabalhando na área que ele quer, mesmo ainda não tendo tido a formação completa, certo? Ele está ganhando muito mais do que ele ganhava como advogado e ainda nem terminou a formação dele. E ele hoje vive uma vida de paz. Teve problema com a família? É óbvio que ele teve problema com a família. Ele ficou uns 2, 3 anos, talvez ainda nem fale direito com os seus pais, porque eles não admitiram que ele deixou, né, a carreira do direito e foi fazer o que ele queria. Mas ele se permitiu mover-se, mudar e evoluir. Então, pessoal, entenda. Para que você se permita mudar, partir e evoluir, você precisa autorizar que esse fluxo da vida aconteça com coragem e com confiança. E saiba que você vai ter que, às vezes, dizer não a muita gente. E você vai ter que, muitas vezes, romper, talvez, nem que seja por um período, com algumas pessoas. E o que que isso vai trazer para você? Expansão. Cada passo fora da zona de conforto vai te abrir portas para novas conexões, aprendizados, prosperidade. Pessoal, se eu falar para você quanto é que eu ganhava fazendo tradução, eu fazia tradução de documentos, tradução de. Bom, eu fiz vários tipos de tradução, mas a minha tradução específica era documentos e era processos. Como eu trabalhei muito com auditoria, mesmo eu não tendo formação em direito, mas eu conseguia fazer traduções de processos, né, assim, com uma exatidão muito grande. Eu pegava, às vezes, processos de 40, 50 páginas, documentos que o juiz deu de sentença para traduzir para outro idioma. Se eu te falar quanto que eu ganhava com tradução, você vai me chamar de louco, de eu deixar aquele valor que eu ganhava para começar a trabalhar e arriscar tudo com a espiritualidade e trabalhar no que eu faço hoje. Mas eu digo para você, eu não me arrependo. Porque hoje eu tenho paz, vivo uma vida de harmonia e eu estou trabalhando dentro do meu propósito. E muitos de vocês que já se consultaram, me conhecem até pessoalmente, você sabe, isso aqui para mim é muito mais do que um trabalho, é uma missão de vida. 5 ponto.
Permissão para receber. Abrir-se ao fluxo universal. O vídeo de hoje é um pouquinho longo sim, tá? Mas eu preciso que você entenda esses conceitos da permissão para que você possa depois continuar colocando isso em prática com os materiais que eu vou colocar aqui nos próximos dias e você possa de uma vez por todas entender qual é o problema que está bloqueando a minha permissão e isso está bloqueando minhas finanças, meus relacionamentos, minha abundância, minha prosperidade e está fazendo um caos na minha vida. Porque se você ainda não está prosperando, não é mais espiritual. Porque nós já nos dedicamos bastante dias trabalhando só o espiritual e energético na sua vida. E se você ainda fica nesse looping de que as coisas não se resolvem para você, aqui está a resposta. O que é que você não está se permitindo hoje? E muitas pessoas não se permitem receber, abrir-se ao fluxo universal. Você sempre ajuda os outros, mas se sente desconfortável em receber elogios, ajuda, dinheiro, amor ou reconhecimento. E eu conheço uma pessoa que trata-se comigo que tem esse problema aqui. Veja, é alguém que resolve a vida de todo mundo, mas quando as situações batem com ela, e essa pessoa já mudou muito, tá? E fez grandes avanços. Com o meu auxílio, também. Mas principalmente porque essa pessoa percebeu dentro dela esse permissão para receber. Estava bloqueado. E aos poucos isso está sendo desbloqueado e a vida sendo transformada totalmente. Você ajuda todo mundo. Resolve a vida de todo mundo. Agora, quando o problema está acontecendo com você, você se fecha. Você não se permite receber elogios. Você não permite nem receber ajuda. Tem pessoas que passam por situações, às vezes até de escassez financeira, que não se permitem nem receber dinheiro. Eu não estou dizendo dinheiro de doações, mas às vezes dinheiro até de um trabalho que elas estão fazendo. Porque isso aqui é talmente pesado, esse bloqueio da permissão para receber, que a pessoa quebra totalmente o fluxo de dinheiro na vida dela. Sem falar no amor e reconhecimento. Impacto disso: relações desequilibradas, fadiga emocional, baixa autoestima, sensação de solidão. E não porque a pessoa muitas vezes está sozinha, mas porque ela se sente sozinha. Porque de fato ela ajuda todo mundo, mas quando ela precisa de ajuda, ninguém se manifesta. Mas ninguém se manifesta porque não querem ajudar, ou você não se permite receber ajuda. Escassez, mesmo cercado de abundância. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Essa pessoa que eu estou agora pensando e que se consulta comigo é uma pessoa que já teve uma vida muito próspera financeiramente, inclusive na área de negócios. E olha, o quanto a permissão para receber foi bloqueada na vida dela, porque ela mesma tomou atitudes nesse sentido. Claro que os outros muitas vezes proporcionaram isso, mas trouxeram essa escassez mesmo cercado de abundância. Eu me permito receber com gratidão. Me autorizo a abrir meus braços e meu coração ao que o universo deseja me entregar. E qual que é o resultado disso? Receber ativa o ciclo da abundância. Você se torna um canal de fluxo. Quanto mais você recebe, mais pode transbordar ao mundo. Por quê? Porque você recebe ajuda hoje, porque você está precisando. E essa ajuda, você é grata à pessoa que te ajudou e às vezes grata a um grupo, a tantas situações que estão acontecendo com você. E você devolve, à medida do possível, aquela bênção que você recebeu, aquela ajuda que você recebeu, você devolve ao outro de tantas formas diferentes e essa prosperidade começa a abrir. Eu mesmo tenho vários exemplos na minha vida pessoal de pessoas que eu ajudo porque faço tratamentos às vezes mais em conta e essa pessoa pode pagar aquele valor que talvez com outro terapeuta ela não conseguiria pagar porque ele cobra, na verdade ele explora a pessoa. Então assim, pessoal, entenda que esse fluxo do dar e receber tem tudo a ver com esse quinto ponto
do permitir-se para receber, abrir-se ao fluxo universal. Sexto ponto, permissão para brilhar, ocupar seu lugar no mundo. Situação bloqueadora, você tem medo de incomodar, evita se destacar, se esconde, minimiza suas conquistas, vive diminuindo para caber em espaços pequenos. Eu quase não fico perdendo meu tempo com esse tipo de material. Mas eu estava olhando algumas publicações ali na internet e eu vi um vídeo de um influenciador, essas pessoas que gravam esses vídeos na internet, que ele estava entrevistando um empresário do ramo imobiliário. E eu achei muito interessante porque este empresário do ramo imobiliário, ele falou duas coisas interessantes. Eu não tenho faculdade, eu não tenho graduação. Eu incentivo as pessoas a estudarem e eu mesmo estudei muito e continuo estudando, mas eu não tenho formação acadêmica, não tenho graduação. Mas quando eu estava no interior e vim para essa cidade maior que ele morava, né? E ele cita o nome da cidade, ninguém acreditou em mim. E todo mundo disse para mim que estava errado o que eu estava fazendo, porque eu tinha que fazer faculdade e ir trabalhar para o sonho de alguém. Trabalhar CLT para alguém, né? Para o sonho de alguém. Veja, fazer faculdade não está errado, pelo contrário, é certíssimo buscar o conhecimento. Mas eu estou contando o exemplo deste empresário. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, porque ele vindo do ramo imobiliário, segundo ele trabalha já há 18 anos nesse ramo, ele trabalhava no interior com um determinado tipo de público, até o valor de 150 mil de imóveis. E ele foi para a cidade trabalhando com imóveis acima de 1 milhão. E hoje ele trabalha com imóveis de 6, 8 e 12 milhões. Permissão para brilhar. Foi isso que ele fez na vida dele. E mesmo ele tendo negativa e sendo uma pessoa que foi muito criticada por todos, ele conseguiu transformar a vida dele. E hoje ele transforma a vida de outras pessoas, porque tem 3 empresas, todas do ramo imobiliário. E o interessante é que emprega muita gente nas empresas dele. E ele incentiva as pessoas a estudarem, a buscarem conhecimento, porque ele não quer que essas pessoas fiquem ali trabalhando para ele a vida inteira, mas que também cresçam. Até porque as pessoas crescendo, ele também cresce. Veja, está errado você trabalhar como corretor de imóveis, vendendo imóveis para um público que compra no máximo até 150 mil? Claro que não. O errado está você achar que a tua vida está resumida naquilo. E você não permitir-se brilhar e ocupar-se o seu lugar no mundo e ir buscar trabalhar com imóveis de um valor mais alto. Não só porque vai te dar uma comissão muito melhor, mas porque você vai ocupar o seu lugar e você vai crescer. Está entendendo a mentalidade do espaço para brilhar, ocupar o seu lugar no mundo? Isso aqui eu posso trazer exemplos de diferentes ramos profissionais. Na área de terapias, por exemplo. Pessoal, eu cobro atendimentos, tem atendimentos que eu faço que eu cobro R$19,90. Mas isso não me impede que eu vá em busca daquele cliente que faz um percurso comigo, começando pagando R$19,90, mas depois eu proponho a ele todo um percurso e esse cliente ele fecha comigo um pacote de 5 mil, de 4 mil. Estou explorando essa pessoa? Muito pelo contrário. Agora, eu não posso bloquear a minha prosperidade e a minha abundância trabalhando só com clientes que vão me pagar R$19,90. Então, a permissão para brilhar é você entender que eu não posso me limitar só a aqui, sendo que eu posso trabalhar com outros tipos de pessoas. No meu ramo de trabalho, eu vou atender aquele que precisa de um atendimento urgente, porque às vezes nem tem dinheiro para pagar um atendimento mais caro, e vou atendê-lo com o mesmo dedicação do que aquele que me paga mais, mas não vou me limitar a atender só esse que paga R$19,90. Sendo que eu posso trabalhar
com este e com outros também que vão me dar um retorno financeiro maior. Isso se chama permissão para brilhar. Isso aqui não é egoísmo. Isso não é uma coisa ruim para a espiritualidade, muito pelo contrário. Até porque a pessoa que precisa de um atendimento de R$19,90, e existem pessoas que têm um valor, muitas vezes, do poder aquisitivo maior, e que vão fazer outros percursos de tratamento, porque estão em estágios de vida totalmente diferentes e com problemáticas totalmente diferentes. Permissão para brilhar, ocupar o seu lugar no mundo. Ou você vai ficar preso, ganhando um salário mínimo o resto da sua vida. Não estou dizendo que está errado você trabalhar ganhando um salário mínimo. Mas se você não permite se brilhar, você vai ganhar o salário mínimo para o resto da sua vida. E isso aqui, e o ponto 6, permissão para brilhar, impacta em situações também relacionadas a relacionamentos. Porque você atrai relações na sua vida que não te valorizam. Oportunidades abaixo do seu potencial. Uma vida de constante frustração. E isso, pessoal, eu tenho muitos exemplos a respeito. Quando eu fecho um pacote de atendimento de uma pessoa que fez uma limpeza espiritual, mas ela vai fazer tantos outros tratamentos comigo, e ela mesma já diz para mim assim: eu quero que você me trate. A pessoa diz para mim: eu quero que você faça um tratamento comigo de 6 meses. Faça um orçamento para mim, porque eu quero que você me trate por 6 meses. Eu não vou ficar me limitado só a esse primeiro atendimento que você fez para mim, que já estou me sentindo muito bem. E o legal quando essa pessoa fecha um pacote com você de um tratamento longo, que vai te dar um valor financeiro muito maior, e ela traz para você tantos outros clientes. Porque ela quer que as outras pessoas também recebam o que ela está recebendo. Relações que não nos valorizam, elas são relações que nos deixam para baixo, nos deixam mal e travam a nossa prosperidade. Permissão para brilhar é você ter esse entendimento. Pessoal, eu atendo pessoas que pagam R$19,90 no primeiro atendimento e que são extremamente gratas. Respeitam o tempo, sabem que demora, sabem que tem outras pessoas que estão na frente porque são urgentes, sabem que tem pessoas muitas vezes que estão em situações muito piores que a dela. E eu tenho pessoas que não valorizam o trabalho e que pagam R$19,90 e me mandam mensagem todos os dias. Esse tipo de cliente é o cliente que você vai atender, vai ajudar, e ele não vai fazer nada que você falou para ele fazer. Por quê? Porque a permissão para brilhar não está despertada isso nele. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que eu vivo todos os dias no meu trabalho. Eu não deixo de atender, porque eu sei que essa pessoa precisa. Mas muitas vezes eu atendo uma vez e não atendo mais. Porque o cansaço emocional, o cansaço físico e cansaço psicológico que uma pessoa dessa me traz é muito pesado. Então eu prefiro muitas vezes atendê-la uma vez e não atender mais e focar e trabalhar com aqueles clientes que valorizam o trabalho, valorizam o atendimento, valorizam 20 anos de estudo na espiritualidade, valorizam que um simples atendimento barato de R$19,90 até pessoas cura. E eu não me limito a atender só o pequeno. Vou para o grande. Eu tenho pacientes em 5 países. Em 5 países eu tenho paciente. Se eu não me permitisse brilhar, eu acho que eu agora nem estaria gravando esse vídeo para vocês, porque eu já estaria em depressão. Porque quando você foca no cliente pequeno que não te valoriza,
é o cliente pequeno que te derruba e te sabota. Então eu vou em busca de oportunidades que estão a nível do meu potencial. Faça você a mesma coisa. E qual é o resultado que isso traz para você? Brilhar é servir ao mundo com o seu dom. Preste atenção nisso. Prosperidade acontece quando você está onde sua alma deseja estar. Visível, livre e íntegro. A prosperidade é um estado de permissão. Cada área da vida é um reflexo do quanto você se autoriza a viver plenamente. A prosperidade não é uma conquista externa, é um campo energético interno, que se ativa quando você diz um grande e profundo sim para a sua existência. Permitir-se é um ato espiritual. Autorizar-se é um ato de poder pessoal. Receber é um ato de humildade diante da vida. E agora eu vou citar alguns exemplos para você, porque se ficou difícil na teoria, com os exemplos vai ficar mais fácil de você entender como é que isso aqui impacta a sua vida. Amanhã, e eu não vou fazer isso hoje, porque eu preciso primeiro que você assista esse vídeo. Que não adianta eu colocar o material aqui que você não vai saber nem como usá-lo. Então, primeiro eu preciso que você assista esse vídeo. Então, amanhã eu vou colocar o material a respeito desse vídeo, que na verdade são 3 materiais. Você vai ter um PDF, onde você vai responder algumas coisas e ali já vai ter algumas respostas para você entender aonde que está as tuas faltas de permissão. Depois você vai ter todo um áudio meditação para te ajudar nisso. E é uma meditação que eu já fiz a montagem dessa meditação através de um sistema. E é muito interessante os insights que esse sistema vai dar para você, com tudo aquilo que eu coloquei ali dentro, que eu alimentei e que dei para que você escute esses áudios de vibração, de frequência, que vai te ajudar você cada vez mais entender quais são as permissões que você precisa se dar hoje. Quais são os sims que você precisa dizer para você? Então amanhã você vai receber esse material, porque depois que você assistir esse vídeo, você vai pensar primeiro, você vai refletir, para depois você ter mais ferramentas ainda para transformar a sua vida. Prosperidade financeira, quando receber gatilha autossabotagem. Olha esse exemplo aqui. Promoção e perda substituta. Recebo uma promoção no trabalho, aumento de salário e mais reconhecimento. Então, é um funcionário de uma empresa que ele recebeu uma promoção no trabalho, aumentou o salário dele e, consequentemente, está tendo reconhecimento do que ele já fez até agora. Me sinto desconfortável com a ideia de ganhar mais do que os meus pais. Isso aqui é um exemplo real, pessoal. Eu atendi uma pessoa que estava nessa situação. Ele começou a achar e ficar mal porque ele estava ganhando mais do que os pais dele ganhavam. Outra situação, me distanciar dos colegas, porque eu acabei tendo uma promoção, o meu salário está aumentando, reconhecimento, mudei de setor, os meus colegas ficaram para trás, ficaram em outro setor, ficaram em outra situação da empresa. O que aconteceu com esse cliente? Na mesma semana, o carro dele quebrou. E o valor do conserto foi exatamente o valor que ele ganhou a mais na promoção e no aumento de salário dele. Internamente, o que é que estava acontecendo com ele? Eu não me permiti prosperar sem culpa. Outro exemplo. Herança ou prêmio inesperado. Ganhei uma herança de um parente distante. Ou fui sorteado num prêmio. Ao invés de investir ou usufruir, começo a gastar compulsivamente. Faço escolhas precipitadas e em pouco tempo o dinheiro se vai. O que o inconsciente está dizendo para essa pessoa?
Você não fez por merecer. Você nem terminou sua faculdade ainda e você ganhou um prêmio na loteria? Não estou incentivando você a jogar. Até porque o jogo é uma coisa perigosa. De vez em quando, tudo bem. Agora, aquela pessoa que todos os dias tem que jogar, cuidado, abre um alerta que isso pode ser doença. Isso pode estar criando um vício em você. Hoje, inclusive, nós temos no Brasil essas bets aí relacionadas a jogos de futebol, coisas do tipo, né? Eu não conheço muito esse mercado, mas eu sei que existe. Inclusive, teve aí um problema no início do ano, que muitas delas eram ilegais no Brasil, né? E muitas delas, inclusive, estavam proporcionando aí vários problemas. Jogo do Tigrinho, já ouviu falar? Então, eu não estou incentivando você a jogar. Mas o exemplo aqui, ele é claro. De repente, você comprou lá um bilhete e você foi premiado. Às vezes não foi nem premiado com o prêmio máximo, você foi premiado. Você ganhou 10 mil no bingo ali do domingo, na cartela que você comprou. 10 mil vai mudar a tua vida? Olha, pode ajudar, pode melhorar. Mas mudar a tua vida assim que você vai ficar rico da noite pro dia, não. 10 mil ajuda muito. Para muitas famílias brasileiras, 10 mil reais salva não só o mês, mas o ano delas. Mas entenda que não é um valor que vai te tornar vai fazer você entrar no elenco da Forbes, dos mais ricos do mundo. Mas aqueles 10 mil que você podia investir e transformar ele em 20. Esses 20 que você poderia investir, começar um negócio próprio, coisas do tipo, você poderia transformar em 30, em 40 e assim por diante. E daí você entrar no fluxo de riqueza e prosperidade. Isso não acontece, porque você ganha 10 e você gasta 11. Não gasta nem 10. Você começa a gastar desenfreado. Você vai no shopping e compra tudo que você vê pela frente, né? E coisas desse tipo. Ganha lá um determinado valor, vai na loja e compra um iPhone. Pessoal, veja, nada contra quem tem iPhone. E se você tem poder aquisitivo para comprar um, não vejo problema algum. Eu não gosto de iPhone. Me adaptei com Android, nunca tive iPhone e digo para mim mesmo, só vou usar o iPhone se eu ganhar. Às vezes num prêmio, alguma coisa, se eu ganhar um iPhone, tudo bem. Agora, eu ir lá na Apple comprar um iPhone, não. Porque não é uma coisa que eu sinto necessidade, que eu precise. Então eu não tenho essa ambição. Me contento com o meu Motorola. Agora, também não vou ser inconsequente de ganhar, por exemplo, 4 mil, 5 mil reais num contrato que eu fechei com o cliente, para algum tratamento específico ou para alguma palestra, alguma coisa, e ir lá na Apple comprar o celular mais caro deles, porque eu tenho que ter um iPhone. Não. Agora, se você está na vibe do iPhone, para usar esse mesmo exemplo, você ganha 4, você vai lá e compra um iPhone e fica sem um centavo no seu bolso, me desculpe, mas eu acho que falta um pouco de massa encefálica na sua cabeça, para não dizer que você é burro. Desculpe a sinceridade, mas de vez em quando a gente tem que ser um pouquinho assim. O que um rico faz? Com 4 mil, ele investe. Faz aqueles 4 virar 8. Faz aqueles 4 virar 12. Faz aqueles 4 virar 20, 30, 40. Daí ele vai pensar em comprar um iPhone. E qual que é e o que o inconsciente está dizendo para você? Você não fez por merecer. Então você não pode ganhar esse prêmio. E se você ganha, você tem que gastar ele, porque você não merece. Outro exemplo, clientes e cancelamentos. Para quem trabalha aí na parte comercial ou prestação de serviço, começo a atrair mais clientes para o meu trabalho autônomo. Me sinto inseguro, com medo, não consigo sustentar o fluxo, está vindo muita gente. Começo a atrasar, me enrolo. Os clientes desaparecem, somem. O sucesso assusta, porque eu não me permiti ser grande. É o sexto ponto que a gente estava trabalhando ali antes. Outro ponto, ganho e escassez emocional. Isso aqui é muito legal. Recebo uma quantia generosa de um projeto bem-sucedido, mas me sinto sozinho, culpado, como se eu tivesse traído minha origem humilde.
Aquela pessoa que vem do interior, o cara vem do interior, daí ele começa a trabalhar numa empresa e ele fecha lá um projeto e ganha bem. Mas dentro dele, ele está sentindo que ele está traindo as pessoas da origem dele. Porque se os outros são humildes, e humildade não quer dizer falta de dinheiro, e humildade nunca foi poder aquisitivo, porque eu conheço ricos que têm fortunas no banco e são pessoas extremamente humildes. E eu conheço muita gente que não tem o que pôr no prato, que trabalha de manhã para ver se consegue jantar à noite, e são pessoas totalmente horríveis. Pessoas detestáveis. Pessoal, eu trabalho com gente. Eu faço uma média de 10 atendimentos por dia. Hoje e amanhã que eu tirei para cuidar de mim e da minha saúde. Mas o meu fluxo de trabalho é esse, 10, 15 atendimentos às vezes por dia. Fora quando tem consultas, que eles são consultas de 1 hora. Atendimentos assim profundos. Eu lido com gente, eu sei o que eu estou falando. Isso aqui eu encontro muito. Na mesma semana sou diagnosticado com algo de saúde que exige um alto custo de tratamento. Isso aqui também foi um caso que aconteceu com um cliente meu, um paciente que eu atendi. Ele vinha do interior, é, com muito custo conseguiu se formar na área, primeiro de técnico na área de elétrica, técnico eletricista, coisas desse tipo, e daí se inscreveu na faculdade para fazer engenharia. Inclusive na faculdade que ele se inscreveu, ele conseguia usar alguns cursos que ele fez no técnico, ele conseguiu aproveitar e, né, eliminar ali algumas provas, algumas matérias para ele poder tentar se formar um pouco mais rápido. E nesse meio tempo, ele passou num concurso público da cidade que ele estava morando. Então, além dele estar começando a fazer o sonho que ele queria, ele começou a trabalhar, inclusive, numa empresa pública, a ganhar muito mais do que ele achou que ia ganhar apenas como um simples técnico de eletrônica, de elétrica. Qual que era o sentimento que ele tinha dentro dele? Culpa. Eu estou traindo a minha origem humilde. Porque o meu irmão que continua lá no interior, fazendo aquela vidinha de sempre, não estou dizendo que morar no interior é ruim, pessoal, porque tem cidades que é melhor você morar no interior do que melhor na cidade grande. Mas neste exemplo específico, a família dele, o irmão, a irmã e os outros que ficaram lá, viviam uma vida muito pobre, às vezes até passando dificuldade. E muitas vezes ele mandava dinheiro para lá para ajudar os irmãos. Na mesma cidade, na mesma semana, isso foi impressionante, pessoal. Na mesma semana que ele entrou nesse projeto grande, depois que ele tinha passado no concurso e entrou nesse projeto grande e começou a ganhar bastante, ele foi diagnosticado com uma questão de saúde muito pesada. Um câncer assim que um câncer linfático, né, que começou do dia para a noite esse câncer. Sem histórico algum, saúde perfeita, do dia para a noite, esse câncer linfático. E essa pessoa quase veio a óbito, quase desencarnou. Fizemos todos os tratamentos, energético, espiritual, emocional, e trabalhamos essa questão aqui com ele. Trabalhei essa questão com ele. O dinheiro entra, mas sai, porque dentro de mim ainda não posso manter. Isso aqui acontece muito com pessoas que vêm, principalmente de origem humildes, e começam a ganhar bem, não têm dificuldade de fazer dinheiro na vida, mas de repente não se permitem mais aquilo, porque acham que não pode manter aquilo, mas é claro que você pode manter. Quinto exemplo, alguém me dá um presente valioso, ou às vezes uma ajuda inesperada, uma oferta generosa. Em vez de eu aceitar com gratidão, tento retribuir imediatamente ou desvalorizar o gesto. Não precisava, foi demais. Não faz muito tempo, eu fiz um atendimento à distância para essa pessoa. Foi há 2 semanas atrás isso. E é alguém que eu já atendo já de algum tempo, já fiz tratamento para outras pessoas da família e tal.
E essa pessoa não se limitou a fazer um valor de troca para mim do valor dos R$19,90, porque era um atendimento mais rápido, mais simples. Me fez um Pix de R$100. R$100 muda a minha vida? Não muda a minha vida, mas olha a generosidade dessa pessoa. Outra pessoa também, fiz um atendimento à distância para a empresa dessa pessoa, me fez um Pix de R$200, R$300, coisa assim. Olha a generosidade dessa pessoa. Não se limitou ao valor de troca que eu havia dito que era. Fez essa oferta generosa. Agora, eu poderia travar minha prosperidade e dizer: não precisa, foi demais, eu acho que você errou. Se a pessoa quis me fazer aquela oferta, eu recebo essa oferta. E eu acredito que eu sou digno de ser mais do que recebo. E olha que interessante, na mesma semana que eu recebi esta oferta generosa, chegou um caso para mim de uma pessoa que estava com a filha hospitalizada, desenganada pelos médicos. Fiz o tratamento dessa pessoa, eu estava inclusive em viagem naquele dia, fiz o tratamento dessa criança e eu não cobrei um centavo para atender essa criança. Porque eu tinha recebido uma oferta generosa. E essa oferta generosa, ela também foi para pagar o atendimento daquele que estava desesperado e que não tinha nem condições de pensar de como entrar na conta do banco e fazer um Pix de R$19,90. O que eu fiz na minha vida? Abrir o fluxo de receber. E tem pessoas que não sabem fazer isso. Recebem uma oferta, recebem um prêmio, recebem às vezes uma recompensa na empresa. E eu tenho um caso disso em família, que é muito interessante. Uma pessoa da minha família, ou melhor, que hoje na verdade é parente, né? Porque a minha família hoje é minha esposa. Agora, essa pessoa na época era família. Família, pessoal, é uma coisa importante você entender isso. Família é quem está diretamente com você. As pessoas que não moram com você não são mais sua família, são seus parentes. Tem esse entendimento, tá? Não é o assunto agora, mas depois em outro momento eu posso trazer essa informação para você também. Mas essa pessoa que eu me refiro, que é um exemplo que eu tive assim muito próximo e que eu vi isso aqui acontecer, desenvolveu um projeto, desenvolveu um projeto e apresentou para a filial americana da empresa que essa pessoa trabalhava na época. Veio, isso eu estou falando da década de 90, pessoal. Veio um representante da empresa dos Estados Unidos para encontrar com essa pessoa aqui no Brasil que tinha desenvolvido esse projeto e disse bem assim, não com essas palavras e nem em português, obviamente, né? Mas o contexto era esse. Quanto que você quer de royalties para o resto da tua vida, por causa desse projeto que você está apresentando para a empresa e que fez com uma grande diferença em todas as filiais do mundo inteiro? O que essa pessoa fez? Não, não quero nada. Na reunião gerencial do final do mês, ela recebeu uma caneta e uma lapiseira da empresa. E a empresa estava fazendo alguma coisa de errado? Claro que não. A empresa mandou um representante dos Estados Unidos para vir aqui perguntar para essa pessoa quanto é que ela queria de royalties por aquilo. Eu estou valorizando o trabalho que você fez. Você trouxe uma solução que nós vamos poder usar em todas as filiais. Na época, essa empresa tinha 80 filiais a nível de mundo. Hoje tem muito mais.
E essa pessoa não soube receber essa valorização. E é alguém que eu conheço muito bem e que bloqueou todo o seu fluxo de receber ao longo da vida. Seria errado se essa pessoa tivesse chegado lá pro representante americano que veio visitá-la e tivesse dito um valor absurdo, explorando a empresa. Mas eu não sei se você sabe, dentro das companhias internacionais, eu sei disso porque eu já trabalhei em companhia internacional, então eu sei. Royalties de trabalho e de projetos, eles geram na faixa de 9% a 14%. Isso é mínimo para o lucro que uma empresa ganha. Ou seja, essa pessoa estaria ganhando, vamos supor, 10% de royalties e a empresa estaria ficando com 90% ainda de lucro. Então, aqueles 10% não fazia nem cócega para a empresa, mas seria uma tremenda diferença e uma baita valorização para essa pessoa. Agora, ela disse que não precisava, que não queria e recebeu da empresa um jogo de canetas. Simplesmente assim. E a empresa não fez nada de errado. O que eu quero que você entenda é isso. Quem bloqueou o fluxo financeiro foi a pessoa que não soube se valorizar. Sexto exemplo. O vídeo é longo, sim, mas eu preciso que você entenda isso na sua vida de uma vez por todas. E tome atitudes diferentes. Relacionamento saudável e fuga. Finalmente conheço alguém gentil, equilibrado, amoroso. Tudo parece caminhar bem, mas começo a encontrar defeitos, criar brigas, esfriar a relação. No fundo, sinto que é bom demais para mim. Não vai durar. Eu não me permito ser amado, ser amada. Pessoal, vocês não imaginam a quantidade de mulheres, porque o meu público é principalmente feminino. Muitas mulheres primeiro procuram ajuda e depois os maridos, os filhos vêm buscar ajuda. Os homens têm uma dificuldade maior de buscar ajuda no primeiro momento, principalmente quando o assunto é espiritual e mental. Isso aqui eu vejo quase todos os dias com as mulheres que vêm se consultar comigo. Muitas delas passam por relacionamentos tóxicos, entram num relacionamento novo e encontram alguém gentil, equilibrado, amoroso. Tem defeitos? Claro que tem. Como ela também tem. Mas o que ela começa a fazer dentro da cabeça dela? Buscar defeitos. Não, não é possível. Ele é perfeito demais. Eu tenho que achar alguma coisa que esteja errado nele. E começa a criar brigas, esfriar a relação e achar problema onde não tem problema. E começam a criar aquela mentalidade, porque vem já de relacionamentos tóxicos, né? E no fundo, são pessoas que não se permitem ser amadas. Porque homem nenhum presta. Não é bem assim. E eu digo para você que isso não é verdade. Amor e sabotagem. Vamos ficar no tema de relacionamento. Depois de anos de relações tóxicas, alguém me trata com respeito. O raciocínio é muito parecido. Mas eu não sei lidar com esse respeito. E eu começo a me afastar, porque eu tô achando que ele quer me dar o golpe. Como assim? Tá me amando, tá me respeitando, tá me tratando bem? Reativo um ex disfuncional, só para voltar ao que eu já conheço. Porque eu não sou capaz de entender que o problema está comigo. E eu tenho que buscar mudar. A outra pessoa também tem defeitos e tem que mudar, mas eu tenho que mudar principalmente a permissão para eu ser amado, ser amada. O amor saudável exige uma permissão interna que ainda estou construindo e muitas vezes eu nem comecei a construir ainda. Pessoal, na área de relacionamentos, isso aqui é muito comum. Principalmente quem já viveu outros relacionamentos e começam relacionamentos novos, sabotam, quebram os relacionamentos. Ponto 8, carência e controle, outro exemplo. Tenho tanto medo de perder
que me torno controlador, sufocante, carente. Isso aqui também é um baita de um problema na área de relacionamentos. Você está com medo de perder, já que você encontrou alguém que realmente vale a pena? E daí você se torna chato, controla demais, sufoca. E as tuas carências você projeta na outra pessoa. Essa energia faz com que o outro se afaste, comece a te tratar mal. Outro dia eu atendi uma paciente que ela está vivendo isso no relacionamento dela. No fundo, não acredito que eu mereço amor duradouro. Eu sinto que eu preciso perder o outro. E acabo perdendo por não me permitir confiar, amar e construir uma relação saudável. Convite irrecusável e autonegação. Recebo um convite incrível para dar uma palestra, viajar, participar de um projeto grandioso. Invento desculpa, priorizo demandas dos outros. Não posso. Porque lá dentro ainda eu não me autorizei a ocupar esse lugar de visibilidade. Para quem já assistiu os outros vídeos, lembra o exemplo que eu dei para vocês nos outros vídeos? Não vou repetir aqui. Da paciente que eu atendi, professora, foi trabalhar numa escola e a sua melhor amiga, que inclusive já tinham trabalhado antes em outras escolas, era a diretora. E ela começou a dar trabalho e pedir grandes projetos para essa pessoa. E ela começou a achar que ela estava sendo perseguida. É um exemplo que tem muito a ver com essa temática aqui do irrecusável autonegação. Ela está me perseguindo. Não! Ela está te valorizando. Porque ela sabe que você é capaz. E que de todos o grupo que ela tinha para trabalhar aqui, a única é você que é capaz de levar aqueles projetos para frente. Que bom que essa pessoa veio se tratar. Porque hoje ela é diretora da escola e a diretora, um outro cargo público. E quando uma crescer, a outra vai crescer também. Exemplo 10. Tenho ideias incríveis, planos prósperos, mas nunca coloco em prática. Ah, é loucura da minha cabeça isso. Sempre acho que não é o momento certo. Num dia desses, pessoal, eu falei para vocês, acho que foi na meditação de ontem, antes de ontem, que eu disse a vocês, dentro da meditação eu falei isso. Não espere estar pronto. Nós estamos vivendo as energias da Páscoa ainda, e não é que as energias da Páscoa passaram ou acabaram, mas os dias específicos da Páscoa. Quando Deus dá ordem aos hebreus e a Moisés, inclusive se você olhar na Torá hebraica, ou até na sua Bíblia cristã que você tem em casa, a tradução vai estar um pouco diferente, mas você pode ter um entendimento parecido. Não fique se lamentando para mim. Deus fala assim para Moisés. Diga ao povo, e faça você também isso, Moisés, apenas marchem. Confia, confia. Sou eu que estou dando essa ordem para você. Sou eu o Eterno Todo-Poderoso. Isso acontece com muitas pessoas. Não espere estar pronto. Faça o momento exato para você agora. No seu inconsciente, muitas vezes você não se permite criar, materializar algo que possa destacar ou gerar dinheiro. Felicidade e sabotagem emocional. Tudo parece estar indo bem. Dinheiro entrando, relacionamento fluindo, corpo saudável. E de repente eu entro numa crise existencial. Arrumo um conflito e me fecho. Isso aqui, pessoal, eu vejo muito exemplo disso nas pessoas que eu atendo. Como se um alarme interno dissesse: você está feliz demais, cuidado. Eu sou a primeira pessoa que eu digo para você que não busque felicidade, busque paz. Para que você tenha mais momentos felizes. Mas eu conheço muitas pessoas que entram nesse fluxo da paz. Tenho pacientes, por exemplo, que ficam 3, 4, 5 meses, às vezes até anos bem, no fluxo da paz e da harmonia, e de repente se encontram nessa situação aqui, porque ainda não curaram isso dentro de si. Você está feliz demais, cuidado. E não se permite continuar vivendo aquela paz e harmonia para ter momentos felizes. Eu tive uma paciente que esses dias mandou uma mensagem para mim e disse assim: tem alguma coisa errada comigo?
porque não está acontecendo nenhum problema. Eu disse, meu Deus do céu, como assim? Tem alguma coisa errada com você? Porque você de fato agora se curou e está se libertando. Está se libertando inclusive de você. E você acha que tem algo errado em você? Porque está tudo dando certo? Está entendendo como o tema da permissão ele é importantíssimo? E tudo que nós estamos falando ao longo desses 21 dias é importante. Mas o entender isso é importantíssimo para que você entenda o que é que está bloqueando a sua vida. O que é que você ainda está dizendo não para você? Quais sonhos você está dizendo não? A vida oferece, você recua, o universo entrega, você desvia, o amor chega, você repele, o dinheiro entra, você perde, a oportunidade surge, você sabota. Lá no fundo, você ainda não autorizou a ser essa versão próspera, amada, abundante e livre. A vida já está pronta para te dar, mas é você quem precisa se permitir receber. Esse sim interno é uma frequência. É como destrancar uma porta que só se abre de dentro para fora. Eu me permito receber sem medo. Me autorizo a viver minha prosperidade com leveza, liberdade e gratidão. E esse vídeo foi longo, eu sei, mas eu preciso que você entenda isso e esse tema não acaba aqui. Porque, como eu disse para você agora há pouco, agora é o momento de você entender isso. E o tratamento de hoje à noite, 22/4, ele já vai ser dentro desta ótica, que você busque cada vez mais essa sua libertação do que ainda você não está permitindo na sua vida. Amanhã eu vou trazer algumas ferramentas para que você continue tendo um entendimento maior sobre esse assunto, sobre esse tema. E desde agora, assim que eu terminar esse vídeo, você já vai receber o atendimento de hoje. Vou estar trabalhando essas energias em você, para que você receba intuições do que é que está bloqueando, o que você não está se permitindo ainda na sua vida. E as ferramentas que eu vou colocar à disposição para você a partir de amanhã, a meditação, esse PDF que você vai responder, e ali já vai te dar uma ideia do que é que está bloqueando e o que você não está se permitindo. Então, pessoal, pare um pouco, silencie a sua mente, seu pensamento. Tem uma meditação que eu coloquei aqui no grupo, se você quiser, refaça ela, ou refaça os vídeos anteriores, para que você libere as tuas emoções, tuas energias, respire, silencie teu pensamento e deixa a espiritualidade, o divino falar com você, para que você responda ao que é aquilo que você não está se permitindo ainda. E eu tenho certeza que muitas das coisas que eu já falei aqui, você já foi se identificando nelas. Mas não basta se identificar, é os passos que eu tenho que tomar daqui para frente. E sobre isso nós vamos falar em outros vídeos. As atitudes e por que que muitas vezes você não consegue ter atitudes. E o que é que você precisa começar a fazer todo santo dia da sua vida para que você dê poder a você de tomar atitudes e tomar decisões. Então hoje esse vídeo é um vídeo de reflexão para você entender o assunto permissão e como isso bloqueia e detona com a sua vida. Não só na prosperidade e abundância, mas com tudo. Detona com a sua saúde física, detona com seus relacionamentos familiares, detona com as suas promoções do trabalho, detona com tudo. E você tendo esse entendimento, eu tenho certeza que os materiais que eu vou colocar vão te ajudar mais um pouco como ferramentas para que você vá identificando os bloqueios e as prisões que você ainda está inserido. E as permissões que você ainda não deu para você mesmo. E depois, na sequência, vem o processo de decisões. E o que é que eu tenho de uma vez por todas decidir mudar. Isso aqui é um processo, pessoal. São 21 dias. Nós nos preocupamos nos primeiros dias com limpeza. Más energias, obsessões, bloqueios, magias e assim por diante. Depois nós fizemos todo um trabalho dentro das energias da Páscoa para que você já começasse a identificar
essas coisas dentro de você. E agora nós estamos entrando nessa parte decisiva dos tratamentos de 21 dias, que são as permissões. Quando o povo estava no exílio da Babilônia, eles ficaram 78 anos no exílio. E Deus mandando insights para eles através dos profetas, através de todas as tantas questões. E eles não queriam mudar, não queriam sair daquilo. Não sei se você conhece a história, mas eu não vou contá-la agora porque o tempo não me permite. Mas um determinado dia, o profeta canaliza. Esse termo não está na Bíblia, obviamente, porque não existia esse termo na época. Mas ele canaliza uma carta que Deus manda para as pessoas, manda para o povo. E ele fala isso para o povo. E o que Deus fala? Me busquem de todo o coração, porque eu estou dentro de você. Eu sou esse poder dentro de você que você precisa permitir que aconteça, que faça e que tudo comece a se realizar na sua vida. Porque eu sei os planos que eu tenho para você. Eu não quero controlar a sua vida, mas quando você me encontrar dentro de você, você vai encontrar a sua identidade, encontrar quem você é. E eu que sou aquele que te criou, o Todo-Poderoso Eterno, o Deus único. Não as idolatrias que a gente muitas vezes criou por aí. O Deus único, o Eterno. Eu sei os planos que eu tenho para você. Planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. Muitas vezes na religião a gente fica preso em deuses que nos causam danos. Deuses que nos amarram a culpas, a processos que vão cada vez mais nos deixando para baixo, acabando com a nossa vida. E quando nós olhamos nos textos sagrados o próprio Deus dizendo: Eu sei os planos que eu tenho para você, me busque de todo o coração. Quando você me encontrar dentro de você, você vai resgatar o seu poder. Você vai resgatar as suas permissões. Quando você resgatar as suas permissões, você vai entender quais são os planos que eu, Deus, tenho para você. Planos de te fazer prosperar e não de causar danos. Muito pelo contrário, eu quero te trazer vida, abundância, prosperidade e plenitude. Mas me busque de todo o seu coração e me encontre dentro de você. Assista esse vídeo mais vezes se você precisar, apesar de ser longo, 1h30 de vídeo, para que você tenha cada vez mais entendimento sobre as permissões. Nos próximos dias, amanhã mesmo, já vou colocar aqui algumas ferramentas que vão te ajudar a você entender isso que ainda você não se permite. Mas de nada adianta você. Ah, tudo bem, eu agora já sei o que é que eu não estou dizendo sim para mim. Tá bom. E daí vem a temática da sequência. A dificuldade das decisões e de tomar as decisões. Por que que você ainda continua nesse trabalho que te mata? Por que você ainda continua nesse relacionamento que está acabando com a sua vida? Por que que você ainda continua dando poder ao julgamento do outro, à palavra do outro? Mas isso é tema para outro vídeo, onde eu vou falar sobre os processos de decisões e eu vou trazer para você como é que isso funciona na sua neurobiologia, na química do seu cérebro. Porque aqui nós precisamos trabalhar também isso. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Quando a gente coloca isso em prática, as coisas acontecem. Mas vamos por partes, porque é um processo, são 21 dias de tratamento. Primeiro os limpamos, depois trabalhamos as energias da transformação com você, e agora nós estamos no entendimento das permissões, e depois nós vamos desbloquear o que não permite você ainda tomar decisões e ser quem você verdadeiramente é. Então acompanhe os próximos dias, os próximos tratamentos, os próximos materiais. E eu tenho certeza que muita transformação vai acontecer na sua vida e já está acontecendo.
Só que basta você também olhar essas transformações acontecendo e não ficar só vibrando na reclamação. O vídeo de ontem, antes de ontem, eu trabalhei sobre isso na meditação. Se você não assistiu, assiste lá. Gratidão, pessoal. Eu espero que esses assuntos estejam chegando a você e destravando o seu mental. Mas como eu disse, não basta destravar, você tem que tomar decisões. E Deus, a espiritualidade, só está esperando você fazer um movimento. Quando você faz um movimento, eles entram com você e a sua vida se transforma totalmente. Gratidão, gratidão, gratidão. Até o próximo vídeo. Acompanhe aqui o grupo, os materiais. E a temática do tratamento de hoje, 22 de abril, é exatamente essa. Trabalhar já em você as energias para que aquilo que ainda está bloqueando as suas permissões seja desbloqueado uma vez por todas. E entenda que muito que está bloqueando você é você mesmo. Então nós precisamos agora entrar dentro desse emocional, psicológico, destravar tudo isso. E a espiritualidade te ajudando e as energias chegando para que isso de fato transforme a sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão.